No programa passado, falamos sobre microscopias de campo escuro e de um curso que ocorrerá em São Paulo, aqui no dia 6, 7 e 8 de outubro, com Rafael Durante e com o doutor Adalto Vilhena, sobre microscopias de campo claro e campo escuro. Nós vamos dar continuidade ao programa da semana passada. Nós vamos falar hoje de pleomorfismo, de Gunther, Underline. Falamos no programa passado sobre o Reif. Falamos que a microscopia de campo escuro não serve como diagnóstico, mas ele é um campo maravilhoso de interrelações de muitas informações que dá para colocar e levantar o estado geral do paciente, né? Falamos da matriz extracelular e hoje nós vamos dar muita continuidade a este assunto. O Saúde está começando agora. Muito bem, no programa de hoje temos o prazer de receber Rafael Durante, que ele tem uma formação em engenharia elétrica, vários cursos ligados à eletricidade, à radiofrequência, microondas. E como biomédico, ele tem trazido a questão das frequências desses equipamentos elétricos e eletrônicos para a área da saúde, né? Um grande estudante, um estudioso nessa área, e tem realmente muitas informações nas questões de eletromedicina e é um especialista em microscopia de campo escuro, sobretudo. Muito boa noite, Rafael Durante, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao Saludes. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, né, de divulgar aí um pouco do que a gente sabe, tenta explicar para a turma aí que nos assiste, né, e também parabenizar aí pelo teu esforço, teu trabalho assim magnífico de levar essas questões da saúde, né, e dessas propostas de todos os programas que você tem feito aí para a população brasileira e até para fora do Brasil, né? É muito bacana, eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Claro, né? No programa passado, nós encerramos falando um pouco sobre a matriz extracelular, né? A tese do Dr. Bragino, inclusive, tem um livro sobre isso, e da importância de a gente conseguir avaliar pela microscopia de campo escuro sobre essa questão das hemácias, dos eritrócitos, até da formação, né, da hemoglobina, saber se está faltando vitamina ou não, se está com infecção de Sim. determinadas bactérias, né? Gostaria que você desse continuidade nesse assunto, Rafael Durante. Ah, sim, sim. Bom, a abordagem que você naturalmente chamou aí do espaço da membrana extracelular, digamos assim, ou seja, o espaço que está fora das células, no entorno das células, né? É de muita importância, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje é o foco da bioquímica, é justamente esse espaço chamado espaço de Pissinger, ou de Pissinger, como queira, né? Que foi o camarada o cientista que começou a olhar para isso aí, que é um estudo bastante profundo, complexo, né? Porque envolve muita bioquímica, muito conhecimento inclusive da parte eletrônica, né? Porque quando você fala de química, nós estamos falando de eletrônica. As pessoas às vezes não se percebem muito disso, mas quando você está falando de ânions, de cátions, você está falando de íons. E são todas essas estruturas que fazem o organismo funcionar. As membranas, por exemplo, a troca de sódio e potássio, o que entra, as proteínas, o citosol dentro da célula e tal. Tudo isso é muito importante conhecer, né? Agora, quando a gente observa na microscopia, o que nós podemos ter acesso é o sangue, obviamente, que é um tecido. O sangue é um tecido, ele não é só líquido, ele é um coloide, né? Então, por que eu falo que ele é um coloide? Porque é conhecido na química que tudo que está em suspensão no meio líquido é um coloide, né? Porque não é que o sangue está diluído, existe a parte líquida do sangue, que é o plasma, e existe a parte sólida do sangue, que são as células. Então, o que nós vamos encontrar no sangue? Três coisas básicas: os eritrócitos, que são as hemácias, tá? Nós vamos encontrar é, o, os leucócitos, né? E nós vamos encontrar as plaquetas, né?
E, naturalmente, aí dentro tem outros contextos, né? Mas basicamente é isso, tá? O sangue é formado pelo plasma, pelos eritrócitos e pelas plaquetas. Isso é que é sangue, tá? Agora, os glóbulos brancos, né, que a gente chama de leucócitos, eles permeiam a corrente sanguínea, porque é um meio, às vezes, na maioria das vezes, de eles serem carregados pelo sangue, né, pelo fluxo sanguíneo, até os tecidos, onde eles vão, naturalmente, é, executar o serviço que seria da imunidade inata, da imunidade adquirida, de promover as imunoglobulinas, uma série de coisas que é um pouco diferente das atividades do eritrócito no sangue. As atividades dos eritrócitos no sangue é levar oxigênio, retirar o CO2, que é o gás carbônico, e o plasma levar as proteínas, sais minerais, uma série de nutrientes, os eletrólitos, para que a bioquímica, entre aspas, do organismo funcione dentro da célula. Ou seja, é o rio da vida. Então, quando a gente vai fazer um exame, uma observação do campo escuro, ou mesmo do campo claro, ou qualquer outra técnica, tá certo? O que nós vamos observar ali? Como é que isso está funcionando? Como funciona o organismo, tá? E, em detrimento, as pequenas e sutis diferenças que a gente possa observar do que é normal, tá? Do que seria adequado, e o que não é normal e o que não é adequado. E aí fazer uma correlação com algum problema que a pessoa possa estar já ou em andamento ou já estabelecido. Tudo vai depender de muita coisa, tá? Você pode observar, por exemplo, um funcionamento fisiológico já não muito interessante, vamos chamar assim, mas a pessoa não está percebendo isso ainda. Tá? Então, é uma pré-anúncio, vamos dizer assim, para se cuidar mais. Tá? Então, isso é O, o que se observa dentro da microscopia geral, tá? Em o vivo. Tá? Rafael, eu como acupunturista, terapeuta ortobiomolecular, que trabalho com biorressonância, inclusive com o sistema da Quantum Bio aí, que é o nosso patrocinador, eu imagino que o curso seja dedicado ou ele é dirigido a médicos, nutricionistas, biólogos, biomédicos. É isso mesmo? Qual é o público para quem Olha, selecionar? o que nós apresentamos dentro do curso, existe, digamos assim, uma primeira tentativa de dar digamos, uma equilibrada no conhecimento, para depois a gente abordar coisas mais. É natural que, se você for falar, por exemplo, de hematologia, né, de células que estão. A pessoa tem que ter algum conhecimento disso. Mas se não tem esse conhecimento, a gente no curso dá uma introdução, né, que é suficiente para a pessoa começar. Obviamente, para quem já tem conhecimento, vai reforçar. Para quem não tem, vai ajudar a buscar mais e já dá uma certa, digamos, um certo empurrão de estímulo para a pessoa também se interessar. Não tipo assim, olha, cara crachá, eu sou contra isso aí. Você sabe o que eu estou dizendo. Tipo, ó, eu tenho aqui um monte de fotografia, né, com rótulos. Tipo, ó, isso aqui é dor de unha encravada, isso aqui é dor de cotovelo, isso aqui é queda de cabelo, isso aqui é. Não funciona assim. Isso é completamente furado. Isso aí não tem nenhuma relação, isso aí, tá? Isso aí eu acho que é um contrassenso. Então, o que a pessoa tem que compreender é, primeiro, saber identificar os elementos figurados, ou seja, esse sólido dissolvido no sangue, dizer, em presença de colóide. Então, saber o que é um eritrócito, saber o que é um leucócito, identificar uma plaqueta, identificar os granulócitos e os não granulócitos, a quantificação disso por campo, da onde vêm essas células da medula óssea. Então, a gente abrange tudo isso aí de uma forma assim, suficiente. Não vou dizer que não é possível também ser uma aula de hematologia específica, mas leva já a pessoa a ter um degrau a mais, com mais rapidez, menos, sabe, menos, perdendo menos tempo, mas já para levar ela para um patamar um pouco maior, que aí, no meu caso, que é a parte do pleomorfismo, que é o que eu estudo no campo escuro, né, vai de encontro àquilo que a pessoa vai buscar lá, que é entender essa outra história da hematologia, né, que muitos condenam,
enfim, né? Não tem, mas a gente está vendo. Então, existem coisas que são, né? Não tem como você achar que isso aí não. Porque está ali, entendeu? Então, é o São Tomé, né? Você está vendo, então me explica o que que é isso aí, né? Aí, cada um, né? Então, Sim, serve para então, os graus das pessoas, vamos dizer assim, a graduação, o entendimento das pessoas. Então, por exemplo, hoje, praticamente, todas as pessoas que vêm da área da saúde, vou dizer assim, ó, farmacêuticos, biomédicos, os odontólogos, os dentistas, as enfermeiras, tá? Os psicólogos, todos eles, dentro dessa formação, dessa graduação, eles têm contato com certas coisas já, como a gente põe no curso, básicas, mas para abrir o horizonte se a pessoa quiser, tá? Não é uma coisa, não é uma todos esses coisa simples. profissionais Você sabe, são. você pratica isso, você usa, não é uma coisa simples, mas, como tudo, depende da sua dedicação, depende do seu esforço pós-curso, porque o curso é uma introdução, não é uma coisa que nós vamos ter, por exemplo, um domingo inteiro, uma segunda-feira inteira e um dia de prática inteiro. Então, tem muito a se aproveitar. Daí para frente, nós temos insumos para dar continuidade a isso aí, para a pessoa se embrenhar mesmo, né, em coisas que, conforme ela vai aprendendo, né, ela vai agregando valor e começa a montar o seu próprio quebra-cabeça, entende? Porque eu disse para vocês, eu sou sempre enfático em dizer isso aí. Quem tem já um pouco de conhecimento da própria hematologia, fica mais fácil de entender até o pleomorfismo. Quem conhece um pouco da microbiologia já vai ter também mais sucesso no entendimento daquilo que está vendo. Porque o importante, então, em resumo, da observação, é correlacionar uma coisa com a outra. Não tem como, você compreendeu? Tanto é que você pode ver livros, tem muitos livros que vêm de fora, editados na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, principalmente na Europa, né? É bastante farto isso. Não é fácil de achar, mas tem livrarias especializadas nisso aí, né? Pouca coisa em português, não tem nada aqui no Brasil. Só tem um livro espetacular, que é de Campo Claro, do doutor Efraim. Sim. É um ótimo livro, espetacular, pequenininho, mas repleto de conhecimento sobre o Campo Claro, o HLB, o estresse oxidativo, é, uma série de, né, digamos, de detalhes que ajuda a parte ortomolecular muito bem, de estudar os efeitos bioquímicos dentro do organismo e o que você pode fazer para melhorar, tá? Com observações muito interessantes. Só terminar aqui agora, na parte do campo escuro, não tem essa documentação, não existe muita coisa. Existem alguns livros, né? Mas as pessoas começam a fazer, para ficar mais fácil, né? Começa a pôr rótulo nas figuras, você entende? Isso aqui, por exemplo, uma hemácia em algo, isso é uma anemia. Um granulócito inativo, leucemia. Pô, pelo amor de Deus, não pode, isso não existe. Deixa Não dá. claro que isso não existe. Não é assim. O, Antes de nosso intervalo, daqui 3 minutos, eu gostaria que você falasse da importância ou da grande diferença que há o microscópio de campo escuro seco e o a óleo. Sim. Posso falar? Pode. Então, é que você chamou Não, o intervalo é daqui a pouco. então. Bom, a gente começou a nossa live aí com a questão da resolução, falei um pouco disso aí, tá? Então, a ótica, ela é desenvolvida em cima da física, tá? Essa física que eu falo é a física chamada física newtoniana, tá? Porque nós estamos trabalhando com prismas, com refração, com difração, com certas leis da física que nos ensina como isso funciona. Essas são as bases, tá? A física que ensina para nós como isso tem que funcionar. O microscópio trabalha com luz. Que luz? Você lembra aqueles microscópios que a gente tinha na escola, às vezes pequenininho, tinha um espelhinho, né? Você não pegava a luz
aí tem um ângulo, né, de 45 graus, a luz bate e reflete na lâmina. Isso é microscópio de luz. Hoje nós temos iluminação halógeno, iluminação a LED, iluminação infravermelha, tem vários tipos de iluminação, mas não deixa de ser... Só um minuto aí. Não deixa... é que entrou o negócio do antivírus aqui, já apaguei. O negócio aqui parece caixa mágica, você está falando... Perdão. Bom, então, essas leis da física é que dominam a resolução. Muito bem. Então, o que acontece? O campo escuro laboratorial, de laboratório, ele pode ser seco, sem óleo de imersão. Por quê? Porque o que você vai ver tem tamanhos dentro da microscopia a nível de 25, 30 microns. Por exemplo, uma espiroqueta é padrão ouro para você observar a sífilis, por exemplo. Tá? Então, a sífilis é uma espiroqueta. Tem 30 microns, uma linguicinha, uma espira. E isso você vê com facilidade, porque não precisa de muita resolução. Agora, se você quiser ver coisas menores, começa o problema. Você vai ter que usar técnicas, apesar de se chamar de campo escuro, mas são mais refinadas. Então, você tem que usar um condensador, por exemplo, chamado cardioide, que usa óleo de imersão. E por que você usa esse óleo de imersão? Para você corrigir a refração. Existe uma coisa na física que a gente aprende na escola, você pega um copo de água e você coloca a caneta assim, ó, você vê que há uma quebra, você percebe aí que tem uma quebra? Não sei se dá para ver aí. Ó. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Até o momento que a luz te permitiu enxergar o que está acima da água é a atmosfera. Quando o objeto entrou para dentro da água, a água tem outra densidade e a luz teve uma refração, quer dizer, se desviou. A luz se desvia quando ela muda de meio de propagação. Isso quer dizer o quê? Que como a técnica de microscopia de campo escuro requer muita luz, muito abundante luz, por exemplo, iluminação chega a 80, 90, 100 watts de potência, e não pode aquecer também, tem esse outro problema, a gente precisa convergir toda essa iluminação para o objeto a ser observado. Não pode ter perda de luz, porque você concorda comigo que se a luz está vindo, os fótons estão vindo numa direção da fonte da luz. Aí o que acontece? É o ar. O ar está debaixo da lâmina. Passou pelo vidro, refração. Você perde luz. Aí o que você tem que colocar em cima da lâmina? Óleo de imersão, que ele corrige essa refração, porque o óleo tem a mesma densidade do vidro, por exemplo. Então você consegue ganhar a luz que você está perdendo. É por isso. E também por conta de que com essa técnica você consegue refinar a resolução. Nós estamos falando de microns, tá? Então, não vamos aqui complicar a coisa, mas o microscópio que usa óleo de imersão, com a técnica adequada, ele te deixa ver, te proporciona definição em 200 nanômetros, que é o quê? 0,2 microns. Olha, muita diferença, né? Muito superior ao... Por quê? Mas eu não preciso de tudo isso. Claro que precisa. Se você for ver pleomorfismo, coloides, você vai ver lá certas formações que têm essa dimensão, né, e se modificam por conta dessa dimensão para fases, né? Aí nós vamos entrar na ciclogenia, uma série de coisas. Se você não tiver a técnica adequada, você não vai ver isso. Vou pedir e se você não vê, você não pode tirar conclusões do que você está vendo. Isso era o mínimo, né? Eu vou pedir licença para o Rafael Durante para fazer o nosso intervalo comercial. A gente volta já já, só um minuto. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural?
O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, estamos recebendo o Rafael Durante, estamos falando do curso que ocorrerá dia 6, 7 e 8 de outubro sobre microscopia de campo claro e campo escuro. Na primeira parte do programa, estamos falando do pleomorfismo de underline. Obviamente que não vamos tratar desse assunto aqui, mas você poderia dar uma palhinha, falar uma prévia sobre o que é pleomorfismo para as pessoas que não ouviram falar desse tema ainda hoje? Sim, o pleomorfismo em si, ele quer dizer o seguinte, que certos elementos mudam de forma, né? Então, não vamos confundir pleomorfismo com metamorfose. Metamorfose é uma coisa conhecida na biologia, por exemplo, a cigarra que se transforma numa borboleta. Isso é metamorfismo. Pleomorfismo vamos dizer assim, são estruturas, tá, básicas, fundamentais da vida, que estão presentes no sangue, nos tecidos, nos órgãos, em todos os mamíferos, principalmente os mamíferos, que têm sangue quente, digamos assim, né? E aí, o que acontece? Eles colaboram de muitas formas com o organismo, né? De forma, digo assim, até bioquímica, hoje a gente pode entender assim, que é o potencial de hidrogênio, é o pH dos tecidos, compreende? Então, a gente já sabe hoje, por exemplo, que, assim, a grosso modo, uma pessoa que está com uma tendência à neoplasia, células carcinogênicas, tá? Vamos dizer assim, o interstício, o extracelular, ele é ácido. O que é ácido? Tem um pH acidificado ali no tecido, tá? Esse pH, ele interfere, né? Ou recebeu interferência desses pleomórficos em função da agressão ao terreno biológico que a pessoa, inconscientemente ou consciente, se expõe, que seria o epigenético, tá? Ou o que o Dr. Maffei falava, né? Eu costumo comentar muito do Dr. Maffei, porque ele chamava isso de peristásia. Não precisa entender o que é peristásia. Você não vai achar essa palavra nem em dicionário. Ele que bolou isso aí em função dos sufixos gregos que geralmente esses termos dentro da biologia a gente utiliza, né? Então, ele chamou de peristalse. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma alimentação errada, o que é alimentação errada? Que acidifica o organismo. E por que acidifica o organismo? Porque produz ácidos orgânicos. Esse é o problema. Ácidos orgânicos são produzidos em função do trabalho metabólico do organismo. Então, por exemplo, muito pão, muita massa, muito doce, muito açúcar, muita carne vermelha, contaminação de metais pesados, o ar que você respira, até o que você pensa no seu trabalho, o estresse, isso é epigenético. Então, isso começa a agredir o organismo. De que forma? Provocando acidificação no organismo, tá? E essa acidificação desequilibra também o ciclo da ciclogenia, que são esses endobiontes que são, vamos dizer assim, pleomórficos, que mudam de forma em função do pH. Tá? Para ter uma ideia, o resumo é o seguinte: quando uma pessoa a culminância, por exemplo, a um estado de agravamento tal, irreversível, ela praticamente já começa a ter no organismo, por modificação dessas formas, fungos. Tá? E não são fungos convencionais, nós estamos falando de duas vertentes, o Mucorrhansemosus freshen e o Aspergillus niger, também, tem várias, né? Digamos, esses fungos, eles são a culminância
da gravação do organismo. Então, o que o Underline fez? Ele começou a estudar todas essas formas que vão se modificando em função das suas bases reguladoras e observando a modificação dessas formas e atribuindo essas formas não a patologia, mas o agravamento do que a gente chama terreno biológico. Tá certo? Então, naturalmente que hoje, com o conhecimento que nós temos, nós podemos usar todo o conhecimento que ele deixou para aperfeiçoar o entendimento disso. Tá? Antes dele, quem foi o cara que iluminou a cabeça do professor Gunther Underline? Foi o Antônio Bechamp, um biólogo, parceiro da época, parceiro não, contemporâneo do Louis Pasteur. Né? Tem um livro que se chama... Então, o Bechamp já falava do sangue, o seu terceiro elemento, microzimas, né? É uma outra existência biológica, né, dentro do organismo humano que vive. A exemplo, as bactérias que existem no seu estômago, no seu intestino, o bioma, chamado bioma intestinal, são mais de 400 tipos diferentes de bactérias. Dentre elas, a E. coli, espécies de E. coli, Escherichia coli. E aí você vê o seguinte, como que tem uma bactéria E. coli no teu intestino, que ajuda os fatores intrínsecos lá de produção até de certas proteínas e metabolizar certas necessidades, vamos chamar assim, bioquímicas do organismo, e de repente a pessoa está numa UTI, né, com uma infecção, né, de bacteremia de E. coli no sangue. Ué, como que é isso? Existem explicações, e o pleomorfismo explica isso aí. Né? Que é o agravamento do terreno, das condições. Das condições, tá? Das condições do terreno que permite que haja essa mudança de estágio. Não só a mudança, quanto a quantidade. Porque a E. coli, ela continua sendo E. coli, mas a quantidade se exacerba no lugar errado por conta do pH, potencial de hidrogênio, porque o pH é o equilíbrio bioquímico, né, que existe dentro do sistema biológico. É o resultado do metabolismo, é acidez ou alcalinização, ou equilíbrio. Então, essas balanças, elas são fundamentais. Aonde E o pleomorfismo estuda exatamente essa capacidade do organismo em não ficar promovendo essas mudanças. Ajuda, tem uma primeira instância que vamos dizer, esses endobiontes, vamos chamar assim, essas formações, tá? Essas formações proteicas, vamos chamar assim, na primeira instância, elas colaboram, né, com a organização e a homeostase dos ambientes do organismo, vários ambientes, de forma geral. Quando há o desequilíbrio desse ambiente por conta do epigenético, por conta dos nossos vícios em geral, tá? Nós vamos provocar a modificação desse pH dentro do organismo, tá certo? Acidificação, né? E essa acidificação ou alcalinização, tanto faz, são extremos do que é normal, do que é o equilíbrio. Então, o que acontece? Vai haver vamos dizer assim, um desbalanceamento, né, tanto por parte do terreno biológico, que vai fazer com que esses endobiotos também se exacerbem para tentar controlar isso aí, tá? Ou as formas das modificações deles próprios em relação ao ambiente microbiológico. Porque essa modificação do ambiente microbiológico faz com que eles também mudem de forma para se transformar no quê? Numa bactéria, num fungo, entendeu? E dentro do organismo, não é? É endógeno, não é exógeno. Não é que venha de fora, está dentro do organismo. Então, isso é um modo dos absurdos de se compreender. Porque vamos dizer assim, pela lógica da microbiologia, né? A gente tem essa ideia do monomorfismo, que tudo vem de fora e agride o organismo, né? As bactérias, os fungos, os vírus, tudo vem de fora. E o seu sistema imunológico que se vire. Mas existe a mesma coisa do lado de dentro, que é o equilíbrio. Se você está equilibrado, né, não é o problema do que vem de fora nem o que você tem dentro. Nada disso não vai ter problema nenhum.
Não vai ter um equilíbrio, exatamente porque é assim que funciona, né? Então, isso a gente vê na prática, né? Tanto da observação, tanto quanto dos resultados, né? Então, isso é patente. Por exemplo, não é o caso da microscopia, né? Mas se você for observar, às vezes, porque é uma fermentação no estômago da pessoa, atribuído, por exemplo, à hipercloridria, excesso de ácido clorídrico, é porque está faltando ácido clorídrico. Aí a pessoa assim fala, pô, mas se está faltando ácido clorídrico, está sobrando, ou está faltando, melhor dizendo, por que eu estou fermentando? Por que eu tenho essa acidez? É o ácido orgânico da fermentação, porque não está havendo a digestão. Sim. Você está entendendo? É o alimento que promove enfim, é o resultado daquilo parado, estagnado, por mais tempo do que devia. Vamos dizer, chega a ser uma putrefação, entende? Sim. Isso forma ácidos orgânicos, e esses ácidos orgânicos é aquilo que a gente acha que é do excesso do ácido, é a falta. Claro, existem outras, não estamos falando disso, mas dando um exemplo, do raciocínio às vezes errado em função de uma coisa que funciona de um jeito e a gente acha que é de outro, tá? Isso aí talvez seja para o futuro, né? Eu vou deixar aqui um nome para as pessoas procurarem e pesquisarem, chama-se Dr. Gilbert Ling. Gilbert Ling. Gilbert. Né? Gilbert. Gilbert Ling, é um chinês. Dr. Gilbert, com E, Temu, Ling, L-I-N-G. Né? Ele foi um cientista que colocou abaixo a história da troca iônica sódio-potássio dentro da membrana. Não existe. Não existe. Não existe. E ele provou isso, ele mostrou que isso não é possível, até por conta de experiências que ele fez em laboratório. Ele foi professor de doutorado na América do Norte. Então, tem muita coisa que precisa ser entendida para a gente poder dizer que isso não tem sentido, que isso vale, que aquilo não vale, que isso aqui é bom, que isso aqui é ruim. Eu acho que, acima de tudo, é assim, o nosso curso, o que ele pretende? Ele pretende abrir um horizonte. Tá? O horizonte, qual é o horizonte? Olha, nós já tivemos no curso médicos, infectologistas, microbiologistas, pessoas de laboratório, farmacêuticos, todos saíram, digamos, com muita bagagem de conhecimento, que é aquilo que nós amealhamos durante tantos anos estudando e pesquisando, eu e o doutor Adalto. E aí, é um novo horizonte, então as pessoas começam a ver a coisa de uma forma diferente. Entende? Eu queria que você, nós estamos já chegando no final do nosso programa, Rafael, eu queria que você colocasse o contato, as pessoas interessadas no curso, como é que fazem para se inscrever? Eu vou deixar aqui o telefone, eu vou deixar, eu não sei, né? Na verdade, eu vou deixar assim, ó, tem um telefone, né, que é da nossa secretária do consultório lá do doutor Adalto, que é o biomolecular, né? Vocês têm que falar com a secretária Anara, tá? O número é 11 99 672 4339. Eu vou repetir aqui, 11 99 672 4339. Tá? Então, vocês conversando com a Nara, pode ser via WhatsApp a princípio, ela manda o folder para vocês, né? E todas as informações. Se vocês quiserem também, eu posso deixar o meu WhatsApp aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho o maior prazer em poder esclarecer também. É 11 94000 9062, tá? 11 94000 9062, tá? É o meu pessoal particular, tá? Podem ligar, mandar mensagem, dúvidas que tiverem. E eu fico agradecido ao Baldan, né? E está convidado, né? Com certeza acompanharei o curso aí. Maravilhoso. Fique certo, né? Rafael, você queria falar mais alguma coisa? O que eu queria é só que atestar a Quantum Bio, tá? Na pessoa do professor Dr. Inamoto, né? Que é de fato uma pessoa com extrema sabedoria, um conhecimento ímpar e um curso espetacular, inclusive os produtos da Quantum Bio, levando a questões de frequenciais e de toda essa indumentária quântica, né?
e das formas como ele trata as pessoas realmente sensacional. Então, o meu abraço é para o doutor Minamoto aí. Aliás, o nosso programa tem um patrocínio da Quantum Bio, e as pessoas interessadas podem clicar no QR Code aí na nossa tela para o curso de formação aí em biorressonância aplicada à saúde, que eu recomendo absolutamente a todos. Muito obrigado, Rafael Durante, agradeço a sua disponibilidade e estamos encerrando o nosso programa de hoje, lembrando que o curso de microscopia 6, 7 e 8 de outubro aqui em São Paulo. Agradecemos a todos os internautas e os espectadores pela audiência. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigado pela Muito audiência. obrigado aí. Obrigado.